Hola mi gente, ¿qué tal? Miren que estoy acá hoy em minha cabeça. Bom dia, gente, como estão todos? ¿Les gostaram? Mi gorro? Bom dia, hoje eu quero trazer um tema para todos vocês, serve de conhecimento sobre uma palavra que me questionaram no grupo do WhatsApp, que é uma palavra que nós utilizamos muito na nossa língua portuguesa. Muito mesmo, sempre estamos usando esta palavra. Como sempre, quero dizer a vocês que esse vídeo é exclusivamente para os hispanohablantes, porque eu vou falar um pouco despacio, um pouco devagar, para que todos possam compreender, ok? Quero de antemão dar um recado para vocês. Pratiquem o português, escrevam as frases, falem comigo, tirem suas dúvidas, estou aqui para ajudar, ok? Tudo bem? Então vamos lá, a palavra que eu vou explicar o significado para vocês hoje é a palavra ainda. Ainda usamos muito esta palavra, certo? Quando vamos referenciar alguma coisa no presente, podemos usar ela no passado recente. Um exemplo de ontem, ayer. Ontem significa ayer. Então, pode ser um passado mais distante, um passado mais longe, ou seja, um passado lejos, longe, significa lejos. Então usamos também para o futuro, algo que está por vir, está por acontecer. Futuro, ainda vai chegar. Ó, já estou usando a palavra ainda. Então vamos lá, vamos falar algumas frases para que vocês possam compreender melhor, certo? Como eu disse, vou falar sempre um pouco mais devagar para que todos possam me compreender. Tudo bem? Qualquer dúvida, me pergunta, qualquer dúvida, só deixar escrito ou mandar no meu WhatsApp. Então vamos lá. Exemplo do presente. Vamos falar de agora, deste momento. Ahora, hoy. Então vamos começar. Eu vou começar montando uma frase no presente, ou seja, agora, neste momento, até o momento. E para que vocês tenham uma melhor compreensão, eu quero que vocês ouçam o que eu vou falar, ouçam e já entendam que a palavra ainda é a mesma coisa que o espanhol utilizando a palavra todavía ou utilizando a palavra aún ou todavía. Entonces, lograrás compreender mejor, ¿vale? Então, eu vou montar a primeira frase com a palavra ainda e vocês vão compreender porque vai ter o mesmo significado da palavra aún ou todavía. Exemplo da primeira frase. Eu estava fazendo minhas coisas e ainda não almocei. Almoçar, almoço, é a mesma coisa que almuerzo para ustedes. Eu ainda não almocei. Ou seja, ainda até o momento eu não almocei. Vale? Outra frase. Estamos aqui no ponto de ônibus, porém o ônibus ainda não chegou. Ou seja, até o momento o ônibus
não veio, ainda não chegou. Ok? Compreendes? Mais uma frase. Eu enviei uma mensagem para o Roiner e ele ainda não respondeu. Eu enviei um mensaje para Joiner e não me contestou hasta agora. Eu enviei uma mensagem para o Roiner e ele ainda, ou seja, até o momento, não me respondeu. Para vosotros, um mensaje. Para nós outros, uma mensagem, tá bom? Tem essa diferença. Outra frase. Eu estou buscando um emprego, mas ainda não encontrei. Eu estou buscando um emprego, mas ainda não encontrei. Até o momento, não encontrei um emprego. Esse é o significado desta frase. Agora vamos falar algumas frases do passado recente. Exemplo, há pouco tempo, bem recente, um passado cerca, passado bem cerca, vale? Primeira frase como exemplo. Eu levantei, mas o meu filho ainda estava dormindo. Eu levantei, mas ele ainda estava dormindo. Outra frase, usando o mesmo exemplo, é: eu levantei e ele, meu filho, ainda estava dormindo. Filho, hijo, dormindo, acostado. Ok? Outra frase de passado recente. Eu fui ao banco e Antônio Ribas ainda estava lá. Ou eu fui ao banco, abri minha conta, quando eu saí, Antônio Ribas ainda estava lá. Ou seja, algo que aconteceu ainda hoje, muito recente, creio que é assim. Ahora, casi ahora. Entonces, estuvo en el banco y mi amigo aún estava allá. Agora, alguns exemplos do futuro. Eu quero usar a palavra ainda para o futuro, um pouco lejos, adelante. Eu desejo tocar piano, mas ainda estou estudando. Eu quero tocar piano, mas ainda estou estudando. Ou seja, eu quero, pero ahora no puedo. Solo después. Eu quero tocar piano, mas ainda não consigo, porque estou estudando. Ainda não sei tocar piano. Outra frase. Eu quero falar espanhol fluentemente, mas ainda não consigo. Eu vou falar espanhol fluentemente, mas ainda estou tentando. Para espanhol, intentando. Eu estou tentando falar espanhol, mas ainda não consigo falar direito. Solo intento. Outra frase de futuro. De repente a pessoa pode dizer assim: eu estou muito velho para aprender português. Ou
Eu estou muito velha para aprender português, mas ainda assim eu quero estudar. Eu sou viejo e não logro falar português. Eu sou velho e ainda não consigo falar português. Outro exemplo de frase de futuro. Eu quero muito falar espanhol fluentemente, mas ainda não consigo. Vou continuar estudando e ainda vou falar. Eu quero falar espanhol fluentemente. Ainda vou entrar em um curso e vou aprender. Ou seja, eu não falo fluentemente hoje, mas um dia, muito lejos, eu falarei espanhol fluentemente. Esse é o significado da palavra ainda. Um dia, ainda eu vou falar. Pero estou tentando hoje. Todos os dias um pouco. Todos os dias intento falar espanhol. E a mim me gusta intentar falar e estou aqui para aprender. Todos os dias aprendo um pouco com meus amigos hispanohablantes. Beijos. Outra frase muito utilizada por vocês, que é: eu quero morar no Brasil. Eu quero ir embora para o Brasil. Mas ainda falta 3 meses. Eu quero viver no Brasil, mas ainda falta 2 anos. Ou seja, falta muito, falta bastante. Ainda falta um tempo. Entende? O ainda para nós também significa também. Exemplo, eu quero fazer um churrasco, parrilla, e comprei muitas coisas. Comprei o carvão, comprei a cebola, comprei a maionese, comprei o alho, mas ainda falta a carne. Também preciso da carne. Comprei muitas coisas, muitos alimentos, mas ainda falta a carne. Então, se você quer vir no churrasco, traz a carne. O carvão e o sal grosso nós já temos. Ainda falta a carne, ou seja, também falta a carne. Um exemplo do uso da palavra ainda para alguma coisa que eu tenho que fazer de novo. Eu tenho que fazer novamente. Eu preciso repetir aquilo que eu fiz. Exemplo, uma frase de uso da palavra ainda. Eu fui na Receita Federal buscar o meu CPF. Quando cheguei lá, meu CPF não estava pronto. Por isso, a moça me pediu que eu voltasse ainda hoje. Eu estive na Receita Federal para buscar o meu CPF ou buscar o meu documento. Não estava pronto. O meu documento não estava pronto. Mas a moça ou o rapaz, a tica, o tico, me pediu que retornasse ainda hoje. Ou seja, novamente, outra vez. Usamos o ainda para estas frases também. Outra frase usando a palavra ainda para retorno. Fui ao banco sacar o meu dinheiro
e o caixa eletrônico estava quebrado. Mas eu preciso do dinheiro e voltarei ainda hoje. Novamente, eu fui ao banco e preciso retornar hoje novamente. Posso substituir usando fui ao banco e preciso retornar ainda hoje. Ok? Outro exemplo da palavra ainda para se referir a mais. Mais coisa, mais vezes, melhora. Tenho que melhorar muito. Uso da palavra ainda. Exemplo: conheço o Brasil, mas ainda falta muito por conhecer. Eu já viajei pelo Brasil, mas ainda não conheço tudo. Preciso conhecer mais o meu país. Preciso conhecer mais. Ainda não conheço tudo. Preciso conhecer mais. Ainda não fui à Venezuela. Ainda não fui aos Estados Unidos. Eu preciso conhecer mais. Mais o meu país, mais o globo terrestre. Eu preciso de mais. Ainda não tenho tudo. Preciso de mais. Ok? Ainda não sei. Quero conhecer mais. Outro exemplo. Eu tento falar espanhol, mas ainda tenho que melhorar bastante. Eu falo espanhol, mas ainda tenho que melhorar. Eu tenho que falar mais. Falo espanhol, mas ainda não está bom. Outro exemplo de ainda, outro exemplo da palavra ainda, outro exemplo de mais quando eu coloco a palavra ainda é que eu tenho alguns inscritos no meu canal, mas ainda quero obter mais. Eu tenho inscritos no meu canal, mas ainda preciso que o meu vídeo chegue a mais pessoas. Ok? Tem outra forma que usamos bastante, mas usamos muito. É para referir-se às frases ainda bem. Usamos muito ainda bem que alguma coisa, ainda bem que eu estava aqui, ainda bem que eu não fui, ainda bem que eu vim. Entendeu? Então eu vou te dar um exemplo. Vou dar para vocês um exemplo. Estava chovendo, ainda bem que eu tirei a roupa do varal. O vento estava muito forte, ainda bem que eu fechei a janela. Janela é ventana para vosotros. Janela, ventana. Outra frase. Eu estava sem dinheiro. Ainda bem que eu tinha o cartão de crédito. Tarjeta de crédito. Eu estava sem dinheiro quando eu fui comprar uma camisa. Ainda bem que eu estava com o meu cartão de crédito. Okay? Eu saí da minha casa cedo e depois esfriou. Ainda bem que eu levei a minha blusa. Eu sempre tive vontade de falar espanhol. Ainda bem que eu encontrei o grupo dos venezuelanos, peruanos, chilenos, mexicanos, dominicanos, entendeu? Ainda bem que algo bom me aconteceu. Ainda bem que eu tive esta oportunidade. Eu queria muito
ter amigos hispanohablantes. Ainda bem que eu consegui. Ainda bem que eu logrei. Conseguir, lograr. Eu desejo ter mais amizade. Ainda bem que eu já encontrei algumas. Eu gostaria de ajudar as pessoas a falarem melhor o português. Ainda bem que tem pessoas interessadas. Então, pessoal, são esses exemplos que eu encontrei para tentar explicar o uso da palavra ainda em tantas versões. Mas assim, eu acredito que todos vão conseguir entender por quê. É a mesma coisa como eu falei no início do vídeo. É a mesma coisa do uso da palavra que vocês utilizam, que é aún, todavía, además também. Creio que é a mesma coisa, não? Então eu quero muito que vocês aprendam, entendam. E eu utilizo as frases justamente para que vocês possam aprender outras coisas. Não só o significado da palavra ainda, mas quando eu monto uma frase inteira, novas palavras vão sendo adicionadas no vosso vocabulário. Anotem essas dicas, anotem essas frases. Vocês podem utilizar um papel, vocês anotem num caderno, num papel, na mão não, na mão vai apagar quando vocês forem tomar banho. Mas alguma coisa que eu falei aqui que vocês não tinham ouvido antes, anotem, escrevam, procurem montar frases. Eu dizendo as frases fica mais fácil para vocês entenderem. Se alguma coisa não ficou muito compreensível, coloca nos comentários e eu vou respondendo no decorrer dos dias, tá bom? Um grande abraço, beijos e hasta luego.